Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje, por indicação da Daiane Nascimento, valeu aí pela sugestão, Daiane, vou resolver com você e com todo o Brasil mais uma prova de raciocínio lógico quantitativo do teste AMPAD, no caso de hoje, a prova de setembro de 2020. Se você ainda não viu, aqui na Central dos Números tem diversas provas do teste AMPAD disponíveis para você. Vou deixar aqui em cima, por exemplo, pode aparecer, por favor. Nesse link você encontra, por exemplo, uma prova anterior do teste AMPAD. Fechado? Vamos resolver as 12 questões dessa prova? É agora, vem comigo! Essa primeira questão dizia: a seguir são apresentados os 3 primeiros termos de uma sequência cujo termo geral é representado por AN, sendo A1 igual a 2, A2 igual a 200, A3 igual a 20. Sabes que a sequência cujo termo geral é dado por Bn igual a AN mais 1 vezes AN com N maior ou igual a 1 é uma progressão geométrica. A razão entre os termos A999 e A998 é igual a quanto? Aqui a gente tem mais uma questão de progressão geométrica do teste AMPAD. Você já percebeu que esse é um tema recorrente nas provas do teste AMPAD? Se ainda não percebeu, estou te falando agora. Fechado? A propósito, antes de resolver com você, acabei de lembrar de algo importante. Eu tenho recebido diversos e-mails de pessoas perguntando se eu ministro cursos voltados para o teste AMPAD. Infelizmente, como eu já disse em vídeos anteriores, eu não ministro curso. Mas se você é uma pessoa que está procurando um curso para se preparar para a prova de raciocínio lógico quantitativo, vou deixar para você aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link com o curso que eu considero sendo o melhor curso voltado, direcionado para o teste AMPAD, que está disponível online para todo o Brasil, beleza? Então, só porque tem muita gente pedindo, eu separei esse curso que eu considero particularmente um curso bacana para você. Óbvio, não é milagre, tá, gente? Não é mágica, não. É um curso que você vai ter que se dedicar, claro, como para tudo que a gente faz na vida, Dedicação, com dedicação a gente consegue alcançar os nossos objetivos, beleza? Então, se você tiver interesse, dá uma conferida aí, fechado? Vamos à questão. Então, a gente tem aqui duas sequências, perfeito? A sequência A é uma sequência que não é uma progressão aritmética nem geométrica. Já a sequência B é uma progressão geométrica que o problema diz. A gente consegue achar termos da sequência B a partir desses 3 termos da sequência A? Consegue, Porque para achar um termo B, a gente precisa de termos A. Fechado? Então, vamos usar aqui o termo geral da progressão geométrica. Bn igual a AN mais 1 vezes AN. Se a gente for calcular o B1, ou seja, o N igual a 1, o N igual a 1 vai ser AN mais 1, A1 mais 1, vezes A1. A1 mais 1 é A2, A gente sabe que o termo A2 vale 200, então onde tiver A2, substitui por 200. A1 vale 2, então onde tiver A1, coloca 2. 200 vezes 2 dá 400. Então, o primeiro termo da nossa progressão geométrica de termos do tipo B é 400. Qual é o termo B2? O segundo termo. O termo B2, ou seja, o N vale 2, vai ser A2 mais 1, ou seja, A3, vezes AN, A2. Então, A3 vezes A2. O A3 é 20, então substitui por 20. O A2 é 200. 20 vezes 200 dá 4.000. Se a gente já tem 2 termos de uma progressão geométrica, a gente já consegue calcular a razão dessa progressão geométrica, concorda? Para calcular a razão de uma progressão geométrica, basta dividir um termo pelo seu antecessor, beleza? Então, fazendo aí 4.000 dividido por 400, a gente vai ter que a razão da nossa PG é 10. O que isso significa? Os termos vão aumentar sendo multiplicados por 10. 400 vezes 10, 4.000. O termo B3 vai ser 4.000 vezes 10. Se a gente sabe que o termo B3 vai ser 4.000 vezes 10, a gente consegue achar mais termos da sequência A usando a mesma fórmula aqui do termo geral, concorda? Então, por exemplo, B3 vai ser 4.000 vezes 10, vai ser 40.000. Por quê? Porque a razão da nossa PG é 10, ok? Então, se eu sei que B3 vale 40.000, eu substituo aqui a fórmula do termo geral, com N igual a 3. Então, B3, 40.000, vai ser igual a A3 mais 1, A4, vezes A3. O N é 3, por quê? Porque eu estou usando o B3. A3 mais 1 é igual a A4.
E o A3 eu sei que é 20. Então, substitui o A3 por 20. Se ele está multiplicando, ele pode passar para cá, dividindo. Vou ficar com 40.000 dividido por 20 é igual a A4. Fazendo essa divisão, simplifica esse zero com esse zero, vai sobrar 4.000 dividido por 2. Isso dá 2.000. Então, o termo da posição 4 da sequência A vai ser 2.000. Qual que é o termo da posição 5? Bom, vamos continuar usando aqui a nossa PG. Né? O próximo termo da PG vai ser o B4, vai ser 40.000 vezes 10, que é a razão. 40.000 vezes 10 dá 400.000. Então, N igual a 4. O B4, 400.000, é igual a A4 mais 1 vezes A4. A4 mais 1 é A5. E o A4 a gente viu que é 2.000. Esse 2.000 que está multiplicando o A5 passa para cá, dividindo. 400.000 dividido por 2.000, simplifica esses 3 zeros com esses 3 zeros, vai sobrar 400 dividido por 2, isso dá 200. Então, o A5 é igual a 200. Então, observa que a gente já tem 5 termos da sequência A. A partir desses 5 termos, a gente já consegue criar uma lógica em relação à razão dos termos. Observa comigo. Então, quais são os termos da sequência A? Os termos da sequência A são: o A1 é 2, o A2 é 200, o A3 é 20, o A4 é 2.000 e o A5 é 200. Se nós pegarmos um termo de uma posição ímpar e dividirmos pelo termo antecessor, que está em uma posição par, ou seja, pegar o termo da posição 3, o A3, e dividir pelo A2, qual que vai ser o resultado? 20 dividido por 200. A3 dividido por A2. 20 dividido por 200 dá 0,1, né? Simplifica aqui. 0 com 0 vai sobrar 2 dividido por 20. Isso é igual a 1 dividido por 10, que é 1/10. Beleza? E se eu pegar o A5 e dividir pelo termo anterior, que é o A4, um ímpar dividido por um par, vou ter 200 dividido por 2.000. Simplifica. 2 zeros com 2 zeros vai sobrar 2 sobre 20, que é igual a 1/10. Então, sempre que eu dividir um termo numa posição ímpar na sequência A pelo termo que está na posição anterior a ele, ou seja, um termo ímpar dividido pelo termo par anterior, eu vou ter como resultado 0,1. Sendo assim, ao dividir A999 pelo termo anterior que está na posição par, o resultado também será 0,1. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Eu estou sempre disponível, principalmente para quem está inscrito aqui no canal, para ajudar a resolver as dúvidas, tá? É só deixar seu comentário aqui embaixo que eu vou te responder, tentando te ajudar. Se você não quiser falar nada, digita um ponto aí ou escreve ponto, que essa é a nossa missão aqui nesse canal, deixar um comentário para valorizar o canal. Fechado? Vamos para a questão número 2, vem comigo. Aldo, Bino, Tuco e Simão são 4 amigos, acerca dos quais se sabe que Aldo e Bino nasceram no mesmo ano, Tuco é pelo menos um mês mais velho que Simão, apenas um dos amigos nasceu numa década diferente dos demais, 2 dos amigos são irmãos gêmeos. Com base nas premissas acima, analise as afirmações a seguir. Os gêmeos não são os mais novos do grupo, os gêmeos são Aldo e Bino, Tuco e Simão nasceram em décadas diferentes. É correto o que se afirma em qual dessas afirmações? Bom, vamos por partes. Aldo e Bino nasceram no mesmo ano. Então, vamos falar que Aldo e Bino nasceram no ano X. No ano X, o Aldo nasceu. O Aldo nasceu no mês A. E o Bino? O Bino pode ter nascido no mês B ou pode ter nascido no mês A, exatamente no mesmo dia do Aldo. A gente não tem essa informação. A gente só sabe que o Bino também nasceu no ano X. Ok? Aí, próxima afirmação. Tuco é pelo menos um mês mais velho que Simão. Então, o Tuco é mais velho que Simão em pelo menos um mês. E o problema disse que só uma dessas pessoas nasceu em uma década diferente das demais. Se a gente sabe que o Aldo e o Bino nasceram no mesmo ano, eles não podem ter, de maneira alguma, nascido em décadas diferentes, concorda? Sendo assim, quem nasceu em década diferente vai ser ou o Tuco ou o Simão, já que só tem uma pessoa que nasceu em década diferente. Então, o que a gente pode falar? O Tuco ou o Simão nasceram em décadas diferentes. Se o Tuco tiver nascido, por exemplo, no ano Y, no último mês do ano Y, como ele é pelo menos um ano mais velho que o Simão, um mês mais velho que o Simão,
o Simão vai ter nascido numa década diferente. Então, o Simão vai ter nascido, por exemplo, no primeiro mês, em janeiro do ano seguinte. Entende? Por quê? Aí eles podem ter nascido em décadas diferentes. Agora, a gente sabe qual é esse ano Y que nasceu o Tuco? Não. A gente sabe qual é esse ano Y mais 1 que nasceu o Simão? Não. Esse ano Y em que nasceu o Tuco pode ser igual ou não ao ano X. Esse ano Y mais 1 em que nasceu o Simão pode ser igual ou não ao X. Então, a gente não pode falar o que é o ano X e o que é o ano Y. Se a gente não pode afirmar o que é o ano Y e o ano X, a gente não tem como saber quem são os irmãos gêmeos. Por quê? Eu não sei se o Aldo e o Bino nasceram no mesmo dia, eu não sei se o Tuco nasceu no mesmo ano que o Aldo, não sei que o Simão nasceu no mesmo ano do Bino, entende? Então, não é possível, a partir dessas afirmações, saber quem são os irmãos gêmeos, nem em que anos eles nasceram. Então, a afirmação, os gêmeos não são os mais novos do grupo, a gente não consegue saber. Os gêmeos são Aldo e Bino, a gente não consegue saber. Tuco e Simão nasceram em décadas diferentes? Sim, essa é a única afirmação que está correta, por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Podemos passar para a questão 3? Vem comigo. Essa questão é bem tranquila. Segundo um órgão regulador, o valor real do salário de João em 2020 foi alvo de uma desvalorização acumulada de 20% quando comparado ao seu valor real em 2018. Para recuperar o mesmo valor real que tinha em 2018, será suficiente corrigir o salário de 2020 com um aumento de quantos por cento? Essa é uma questão que fala sobre desvalorização de salário. Nas duas últimas edições do Teste Ampad caíram questões muito parecidas com essa. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, vou deixar para você links com questões com temas parecidos aos temas dessa prova, tá bom? Aí você pega para treinar. Então, vamos supor que em 2018 o valor real do salário de João fosse 100. O salário valia 100. Em 2020, houve uma desvalorização de 20%. Então, não vai valer mais 100 o salário dele, vai valer 20% a menos, ou seja, vai valer 80. Quantos por cento a gente tem que aumentar esse 80 para voltar a valer 100? Cria uma expressão, né? 80 mais x% de 80 vai ser igual a 100. Beleza? Entende isso? Eu tenho que aumentar x% de 80 a 80 para voltar a valer 100. X% é a mesma coisa que x dividido por 100. Eu fiz assim em forma de fração, porque aí o resultado já vai sair com o valor da porcentagem. Consegue visualizar? O dia a gente substitui por uma multiplicação e o 80 mantém lá. Beleza? Esse 80 que está... eu poderia ter passado para cá, ficaria 20, ficaria mais fácil, né? Mas tudo bem. Tirei o MMC, se eu tenho aqui uma continha com fração com denominador 100, né? E as outras são termos 100 em denominador, ou seja, o denominador é 1. Tira o MMC que vai ser o próprio 100. 100 dividido por 1, 100 vezes 80, 8.000. 100 dividido por 100, 1 vezes x vezes 80 dá 80x. 100 dividido por 1, 100 vezes 100, 10.000. Uma vez que tirou o MMC dos dois lados da igualdade, elimina o denominador. Então vai ficar com 80.000 mais 80x é igual a 10.000. Esse 80.000 não, 8.000. 8.000 positivo passa para cá negativo, 10.000 menos 8.000 dá 2.000, então vou ficar com 80x é igual a 2.000. Esse 80x está multiplicando, passa para cá dividindo, 2.000 dividido por 80 vai dar 25. 25 o quê? 25%. Esse valor, então, de 2018 precisa ser corrigido em 25% para ter o mesmo valor que tinha. Esse valor de 2020 precisa ser aumentado em 25% para ter o mesmo valor de 2018. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Vamos para mais uma questão? Vem comigo. Questão de lógica. João falou: se o livro é simples ou estou em um bom dia, então entendo o que leio. Se não entendo o que leio, então decido fora de hora ou decido erradamente. Não entendi o que li naquele livro, mas pelo menos decidi na hora esperada. Supondo que seja verdade o que João disse, o que se conclui?
Bom, aqui a gente tem uma questão em que você precisa conhecer a tabela verdade de cor e salteado para resolver. Você conhece a tabela verdade? Se você não conhece, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Nesse vídeo tem um macete fantástico para você decorar a tabela verdade de uma vez por todas e fazer esse tipo de questão com o pé nas costas, beleza? Então pausa o vídeo, acessa esse vídeo aqui da aula, depois você volta aqui para aprender esse macete e nunca mais errar, combinado? Então, vamos lá. Começando aqui pela última afirmação, que tem o mas como conectivo. Em um vídeo aqui do canal eu já falei sobre o mas, né? Vou deixar para você outro vídeo, então, em que eu falo sobre o mas e o nem. O que significa o nem e o mas em lógica? Você vai ver nesse link aqui, beleza? O mas é a mesma coisa que e, a conjunção, ok? Então, a gente pode ler isso aqui, ó. Não entendi o que li naquele livro e decidi na hora esperada. Então a gente tem uma conjunção e a gente sabe que na conjunção só existe uma linha da tabela verdade que é verdadeira, né? Para a conjunção ser verdadeira, necessariamente a parte que está antes do e depois do e tem que ser verdadeira. Então a conjunção só é V se a gente tem dois V's. Então necessariamente não entendi o que li no livro é verdadeiro, decidi na hora esperada é verdadeiro, ok? Passemos agora para a primeira afirmação, que fala sobre se ele entendeu ou não o livro. Essa afirmação precisa ser verdadeira, porque o problema disse que o que o João falou era verdade. A gente sabe que não entendi o que li no livro é verdadeiro. Então, quando fala que entendeu o que leio, isso é falso. Aqui na primeira, a gente tem a condicional, tem o se, então. Na condicional, só existe um caso falso, é o caso da Vera Fischer. Vera Fischer daria falso. Como a gente quer que o resultado seja verdadeiro, a gente não pode ter a Vera aqui, beleza? Então, necessariamente, essa parte do se tem que ser falsa. Só que observe que dentro do se, a gente tem uma disjunção, a gente tem o ou. No caso da disjunção, ela só vai ser falsa quando a gente tiver dois F's. Na disjunção, a gente precisa ter pelo menos um V para o resultado ser V. Então, necessariamente, essa afirmação é falsa e essa afirmação é falsa para o resultado do se ser falso. Beleza? Estou indo rápido porque eu julgo que você já aprendeu aquele macete da tabela verdade que eu mostrei para você no vídeo aqui de cima. Fechado? Essa segunda afirmação também precisa ser verdadeira. Aí a gente já tem os valores lógicos. Não entendo o que leio. Não entendo o que leio é verdadeiro. A gente tem o se, então. Então, Vera Fischer daria falso. Então, necessariamente, a parte do então tem que ser verdadeira para a gente não ter a Vera Fischer. Beleza? Decido fora de hora, decido erradamente. Decidir na hora esperada é verdadeiro. Então, decidir na fora de hora vai ser falso. Ou, para o resultado ser verdadeiro, precisa ter pelo menos um V. Então, decido erradamente, necessariamente precisa ser verdadeiro. Descobriu o valor lógico de todas as proposições. Parte para a resposta. Leu um livro que não era simples. Cadê aqui, ó? Se o livro é simples, é falso. Então, o livro não era simples, vai ser verdadeiro. Não estava em um bom dia. Se tem uma vírgula, é o e, beleza? Leu um livro que não era simples e não estava em um bom dia. Não estava em um bom dia vai ser verdadeiro, porque estou em um bom dia é falso, não estou em um bom dia vai ser verdadeiro. Mas significa e decidiu corretamente, decidiu erradamente é verdadeiro, então decidiu corretamente é falso. No e, se a gente tem um falso, o resultado é falso. Sendo assim, essa afirmativa é falsa. Beleza? Porque você tem V e V, vai dar V, V e F, vai dar F. Não decidiu erradamente. Decidiu erradamente é verdadeiro. Não decidiu erradamente é falso. Ou estava em um bom dia. D. Estava em um bom dia também é falso. No ou, se você tem dois F's, o resultado é F. Para o ou ser verdadeiro, você precisa ter pelo menos um verdadeiro.
Leu um livro que não era simples. O livro é simples é falso, o livro não é simples verdadeiro. E estava em um bom dia. Estava em um bom dia é falso. Se a gente tem aqui o E, o mas é E, V, E, F vai dar F. Então, necessariamente, se a gente tem outro E aqui, o resultado dessa afirmativa é F. Beleza? Não precisa nem ver aqui a última afirmação. Leu um livro que não era simples. Verdadeiro. Não estava em um bom dia. Se estava em um bom dia é falso, não estava em um bom dia é verdadeiro. E decidiu erradamente. Decidiu erradamente, verdadeiro. Então, V e V dá V, V e V dá V. Então, essa afirmativa é verdadeira. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas, perguntas? Então, essa questão não é uma questão difícil, mas pressupõe que você conheça a tabela verdade de frente para trás, de trás para frente, de todos os lados. Concorda? Então, dá uma olhada lá na aula, volta na questão, vai no vídeo devagar, tá? Para você entender isso de uma vez por todas. Combinado? Vamos para a questão 5. Essa questão é gigantesca, mas é uma questão que não é tão difícil. Em certo jogo de raspadinha é fornecida uma tabela com 16 células que podem ser raspadas. Exatamente 7 dessas 16 células escondem o número 1. Então, tem 7 números 1, enquanto as outras escondem o número 0. Para ganhar o prêmio de R$500, o jogador deve encontrar os 7 números 1 sem ter raspado um 0 antes. Na tabela, sempre há dicas para aumentar as chances do jogador. Em cima de cada coluna, vem escrita a soma dos números das células da respectiva coluna. À esquerda de cada linha, vem escrita a soma dos números das células na respectiva linha. Veja a seguir um exemplo de jogo de raspadinha ainda não raspado. Está aqui, beleza? Então, nessas 16 células tem zeros ou uns. Seja usada a letra da linha correspondente, seguida da letra da coluna correspondente para designar uma das 16 células. Por exemplo, a célula BD é a que está na linha B e coluna D. Com base no exemplo anterior e na anotação apresentada, analise as seguintes afirmações. 1. Se as células AA, BB, CC e DD tiverem o número 1, então se pode deduzir quais são as outras 3 que também têm esse número. Vamos testar, né? Coloca a tabelinha aqui e ele disse que nas células AA, linha, coluna, AA, BB, CC, DD, existe o número 1. A partir daí a gente consegue deduzir as outras 3 que têm o número 1? Vamos ver. A gente sabe, por exemplo, que nessa primeira linha existe só um número 1. O 1 já está aqui, então aqui vai ter 0. Perfeito? Nessa segunda linha também só tem 1. O 1 já está aqui, então esses outros serão 0. Nessa terceira linha tem 2 1s. 1 está aqui, né? Mas aí eu não sei onde está o outro 1. Vamos para a coluna. Nessa coluna A eu só tenho o 1. O 1 já está aqui, então esses dois aqui serão 0. Perfeito? Nessa última linha aqui, ó, na linha D, eu tenho 3 1s. Se eu tenho um 0 aqui, necessariamente aqui e aqui vai ser 1. Aí eu tenho 1, 2, 3 1s, conforme está aqui. Fechado? Na coluna B, eu tenho 2 1s, eu já tenho os dois aqui, então necessariamente aqui vai ser 0. E na coluna D, eu tenho 2 1s, eu tenho 1 aqui, então necessariamente aqui vai ser 1. Então, se a gente souber essa diagonal, a gente consegue sim deduzir onde estão os outros 3 números 1. Por isso, essa afirmação é verdadeira. Segunda afirmação, se as células DA, CB, BC e AD tiverem o número 1, então se pode deduzir quais são as outras 3 que também têm esse número. Vamos testar, né? Então, agora é a outra diagonal. Se eu tenho DA, eu tenho a linha D, a coluna A. CB, linha C, coluna B. BC, linha B, coluna C e AD, linha A, coluna D. Nessa primeira linha, linha A, eu tenho um número 1, o 1 já está aqui, então aqui vai ter 0. Na linha B, 1 já está aqui, então aqui nas outras vou ter 0. Coluna A, eu tenho 1, o 1 já está aqui, então aqui vai ser 0. Que mais eu posso fazer? Coluna B, tenho 2 1s, eu tenho 1 aqui, então aqui vai ser 1.
Coluna D. Coluna C, tenho dois uns. Um está aqui, o outro pode estar aqui ou pode estar aqui, né? Coluna D, eu tenho dois, eu tenho um aqui, o outro pode estar aqui ou estar aqui. Ou seja, cheguei numa sinuca. Por quê? Não sei onde estão os outros dois uns. Aqui embaixo eu tenho três. Tenho dois aqui, mas o terceiro pode estar aqui ou estar aqui. Então, coloquei aqui em cores, mas poderia estar em ordem inversa, tá? Então, esses uns poderiam estar aqui, o azul em C em D, ou poderia estar no verde em D e C aqui, beleza? Então, a gente não consegue definir onde esses uns estarão. Sendo assim, essa afirmativa é falsa. A gente não consegue ter certeza sobre a posição desses uns, entendeu? Sobram 4 quadrados aqui, 4 células, e esses dois uns podem estar em quaisquer dessas posições. Fechado? Terceira afirmação: se 5 células com o número 1 tiverem sido encontradas, então se poderá deduzir onde estão as outras duas que também têm esse número. Isso já aconteceu aqui, ó. A gente descobriu que tinham 4 uns aqui, mais esse quinto 1 aqui. Então, isso não é verdade. A gente sabia onde tinham 5 uns e ficaram faltando os dois últimos. Então, a gente não consegue deduzir se a gente souber onde estão 5 números uns. Logo, essa afirmativa é falsa. Sendo assim, das 3 afirmativas, a única verdadeira é a primeira, apenas a 1 está correta. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Você já deixou o like no vídeo? Deixa o like no vídeo aí. Compartilhe esse vídeo com alguém. Se você ainda não se inscreveu aqui na Central dos Números, esse vídeo merece a sua inscrição, não merece? Se inscreve aí, dá sua força, vem fazer parte da Central dos Números. Vamos para a questão número 6. Questão tranquilinha também. Um relógio de xadrez é um conjunto de 2 relógios montados juntos em uma única peça com botões que permitem acionar um dos dois ao mesmo tempo que se interrompe a contagem do outro, de forma que nunca aconteça de os dois andarem simultaneamente. Veja a figura abaixo. São usados em jogos de 2 competidores, nos quais os jogadores tenham turnos alternados de movimentação. Sua finalidade é controlar o tempo total que cada jogador gasta em seus movimentos e evitar atrasos indevidos no jogo. Em uma partida de um torneio internacional de xadrez, o tempo de jogo do competidor russo, além de ter sido 15 minutos inferior ao do seu adversário argentino, também correspondeu a 40% do tempo total da partida. Quanto tempo durou a partida? Então, observa comigo. Se o russo tiver feito a partida em um tempo R, o argentino vai ter feito a partida em um tempo R mais 15, concorda? Porque o argentino gastou 15 minutos a mais, né? O russo fez um tempo 15 minutos inferior ao do argentino, então o argentino teve 15 minutos a mais. Então, a gente pode falar que o tempo do russo é R, o tempo do argentino é A, sendo A igual a R mais 15. Beleza? O problema disse que o tempo do russo correspondeu a 40% do tempo total. Então, a gente pode escrever que o tempo do russo vai ser igual a 40%. 40% é 40 dividido por 100, que dá 0,4 vezes o tempo total. Qual é o tempo total? O tempo total é o tempo do russo mais o tempo do argentino. R mais A, ou seja, R mais 15. Resolve essa expressão, né? Então, você vai ter 0,4 vezes R, 0,4R, 0,4 vezes R, 0,4R, 0,4 vezes 15 vai dar 6. 0,4R mais 0,4R dá 0,8R, né? Esse 0,8R positivo passa para cá negativo, 1R menos 0,8R dá 0,2R. 0,2R é igual a 6. Sendo assim, R vai ser 6 dividido por 0,2. Anda com a vírgula uma casa para frente, então vai ser 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 dá 30. Então, o tempo do russo foi 30 minutos, o tempo do argentino foi 30 mais 15. Qual é o tempo da partida? O tempo da partida vai ser o tempo do russo mais o tempo do argentino. 30 mais 30 mais 15, né? 30 mais 30 mais 15. Por que eu nem fiz a conta aqui para 45? Para ficar fácil de você visualizar. 30 mais 30 dá 60. 60 minutos é 1 hora. Então, é 1 hora e 15 minutos do tempo total da partida. Tranquilinha essa questão, né? Mesmo assim, se tiver dúvidas, é só perguntar. Não fique com vergonha, não. Tá bom? Vamos para a questão número 7. Outra questão de
lógica que precisa que você conheça a tabela verdade. Na noite passada, várias galinhas desapareceram do galinheiro do seu Zé. Logo que notou o desaparecimento, seu Zé contratou um detetive particular. Após investigar brevemente o local, ele fez as seguintes observações, todas corretas. Se as galinhas não fugiram por conta própria, então foram levadas por um gambá ou por seu Xavier, o fazendeiro vizinho. Se a cerca está firme no lugar, as galinhas não podem ter fugido por conta própria. Se não foram levadas pelo seu Xavier, então certamente há rastros no mato próximo. Se foi obra de um gambá, então há de haver um furo nas tábuas do galinheiro. Depois de anunciar essas frases, o detetive prosseguiu a investigação. Encontrou evidências e solucionou o mistério. Analise abaixo possíveis evidências e possíveis conclusões obtidas pela detetive. Ela observou que a cerca estava fora do lugar e concluiu que as galinhas fugiram por conta própria. Nessa questão, vou partir das opções de resposta para ver se as afirmativas aqui serão de fato verdadeiras nessas possíveis conclusões da detetive, entende? Então, vamos ver se essa afirmação da detetive é verdadeira. Ela observou que a cerca estava fora do lugar. Considerando que essa afirmação seria verdadeira, todas as afirmações aqui em cima serão verdadeiras? Entende o meu ponto de vista? Então, a cerca estava fora do lugar seria verdadeira. Aí a afirmação que diz que a cerca está firme no lugar é o contrário, seria falso. Ok? Se a cerca está firme no lugar, então as galinhas não podem ter fugido por conta própria. No se, então, se a gente tem no se um falso, o resultado necessariamente será verdadeiro. Então, essa afirmação aqui vai ser verdadeira independentemente do valor do então, né? Então, eu posso ter aqui a parte das galinhas não podem ter fugido por conta própria como verdadeiro ou falso, que o resultado será verdadeiro. Se a gente não pode concluir aqui se essa parte é verdadeira ou falsa, porque essa afirmação será verdadeira independentemente do valor lógico da parte do então, a gente não pode chegar à conclusão de que as galinhas fugiram por conta própria. Então, essa primeira afirmação aqui é furada, é falsa. Entende isso? Então, se eu sei que a parte do se é falsa, necessariamente o resultado será verdadeiro. Por quê? Porque no caso do se, então, o único caso falso é o caso da Vera Fischer. Se eu não tenho a Vera, então o resultado é verdadeiro. Entendido? Segunda afirmação. Ela notou que a cerca está firme no lugar. Então, a cerca está firme no lugar, vamos considerar verdadeiro. A cerca está firme no lugar, verdadeiro. No caso do se, então, se o se é verdadeiro, a parte do então necessariamente tem que ser verdadeira para o resultado ser verdadeiro. Logo, as galinhas não podem ter fugido por conta própria, tem que ser verdadeiro, ok? Ela notou que não há furos nas tábuas do galinheiro. Cadê? Onde fala das tábuas do galinheiro? Aqui, ó. Há de haver um furo nas tábuas do galinheiro. Então, quando ela fala que não há furo, então isso aqui vai ser falso. Aqui no se, então, se o então é falso, para o resultado ser verdadeiro, necessariamente a parte do se tem que ser falsa, beleza? Então, foi obra de um gambá, é falso. Se foi obra de um gambá, é falso, a gente pode partir lá para a primeira afirmação, né? Então, falso com falso vai dar verdadeiro. Partindo aqui para a primeira afirmação, as galinhas não fugiram por conta própria. As galinhas não podem ter fugido por conta própria, verdadeiro. Eu tenho se aqui. Então, foram levadas por um gambá. Foi obra de um gambá, é falso. Beleza? Dentro do então, para essa afirmativa toda ser verdadeira, necessariamente a parte do então tem que ser verdadeira, porque eu já tenho a Vera aqui. Vera Fischer dá falso. Então, Vera vai dar verdadeiro, ok? Só que dentro do então, eu tenho uma disjunção. Para o resultado ser V, necessariamente eu preciso de um V. Se essa parte aqui, levadas por um gambá, é falso, necessariamente a parte do seu Xavier tem que ser verdadeira para o resultado do então como um todo ser verdadeiro. Entendido? Então, seu Xavier levou as galinhas. Ela concluiu que o seu Xavier é o culpado? Concluiu. Então, essa afirmação é
correta, é verdadeira. Entendido? Observa que a gente não ficou em dúvida em nenhuma das afirmativas, por isso a gente pode tirar uma conclusão. Terceira afirmação. Ela avistou rastros no mato próximo. Cadê aqui, ó? Há rastros no mato próximo. Seria verdadeiro. E observou que a cerca está firme. Eu tenho aqui se então, né? Para o resultado ser verdadeiro, se a parte do então é verdadeira, a parte do se pode ser tanto verdadeira ou falso, né? Porque se for Vera, Vera vai dar verdadeiro, se for falso, Vera vai dar verdadeiro. Então, se eu não posso fazer afirmações aqui na parte do se elas foram levadas ou não pelo seu Xavier, eu não posso tirar qualquer conclusão, logo essa afirmação aqui a gente não pode levar em conta, tá bom? Porque a gente tem dúvidas aqui, certinho? Sendo assim, a única afirmativa que é consistente é a afirmativa 2, apenas a 2 está totalmente consistente. Beleza? Entendido? Dúvidas, perguntas? Podemos passar para a próxima questão? Questão número 8. Outra questão de lógica, o edifício Liberdade é conhecido pelo fato de que há um gato residente em cada um de seus apartamentos. Considere a proposição a seguir. Cada um dos gatos do edifício Liberdade tem uma marca de ração que o agrada. A negação da proposição é logicamente equivalente a qual proposição? Então, que é uma negação dessa proposição aqui, que diz que cada um dos gatos do edifício tem uma marca de ração que o agrada. Como você pode reescrever essa frase? Se cada gato gosta de uma ração, você pode falar que todos os gatos gostam de alguma marca de ração, concorda? Todos os gatos gostam de alguma marca de ração. Cada gato, quando ele fala cada um dos gatos, ele está englobando todos os gatos do edifício, beleza? Então você tem que todos os gatos gostam de gastos, todos os gastos gostam, todos os gatos gostam de alguma marca de ração. Então a gente tem que pegar uma proposição que seja equivalente à negação dessa proposição que tem todos. Você sabe negar uma proposição que tenha a palavra todos? Se não sabe, veja esta aula aqui. Nessa aula eu ensino a negar proposições que tenham a palavra todos. Combinado? Para negar uma proposição que tenha todos, basta você dizer que existe pelo menos um que é o contrário do que diz, tá bom? Então, se ele diz que todos os gatos gostam de alguma marca de ração, para negar isso você vai dizer que existe pelo menos um gato que não gosta de alguma marca de ração. Existe pelo menos um gato que não gosta das marcas de ração que estão lá, certinho? A resposta à questão falava mais ou menos isso. Dizia, há pelo menos um gato no edifício Liberdade que desgosta, ou seja, que não gosta de todas as marcas de ração. Essa é a resposta dessa questão, tá bom? Dúvidas, perguntas? Vamos para a questão número 9. Questão de análise combinatória. Do meu ponto de vista, essa é a questão mais difícil dessa prova. Durante a confraternização de um congresso internacional, 4 brasileiros, 4 chineses e 4 argentinos decidiram criar 3 times, com 4 pessoas em cada, para jogarem vôlei de praia. Com o intuito de estimular a socialização entre pessoas de países diferentes, estipulou-se que cada equipe deveria ter pelo menos um integrante de cada um dos 3 países. De quantas maneiras distintas podem ser escolhidas as 3 equipes? Então, a gente vai ter 3 equipes mais ou menos assim, né? Então, separei verdinhos os brasileiros, vermelhos os chineses, azuis os argentinos. As equipes têm que ter pelo menos uma pessoa de cada país. Então, observe, brasileiro, chinês, argentino, brasileiro, argentino, chinês, argentino, chinês, brasileiro. Só que eu separei as equipes assim para você perceber que dentro de cada equipe sempre vai haver o 4º elemento repetindo a nacionalidade, né? Então, em uma das equipes você vai ter 2 argentinos, em outra equipe você vai ter 2 chineses, em outra equipe você vai ter 2 brasileiros. Então, a gente vai começar a organizar as equipes a partir dessas duplas de nacionalidades, né? Então, o 4º jogador sempre vai ter uma nacionalidade que já foi colocada, né? Uma nacionalidade repetida. Então, em cada equipe, a gente vai ter uma dupla
de uma mesma nacionalidade. Como que a gente pode organizar essas duplas? Bom, a ordem das pessoas não importa, então a gente vai usar os conceitos de combinação. Se cada nacionalidade tem 4 pessoas, a gente vai organizar essas 4 pessoas de 2 em 2. A gente vai fazer a combinação de 4 de 2 em 2. Isso é 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 4 menos 2 fatorial, que dá 2 fatorial. Certinho? Então, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes 2 fatorial. Simplifica, simplifica, vai sobrar 12 dividido por 2, né? 4 vezes 3, 12, 12 dividido por 2 dá 6. Então, existirão 6 possibilidades de dupla argentina, 6 possibilidades de dupla chinesa, 6 possibilidades de duplas brasileiras. Então, para as duplas, a gente já resolveu aqui, beleza? Então, se para cada nacionalidade a gente já tirou uma dupla e existem 4 pessoas de cada nacionalidade, vão sobrar 2 pessoas de cada nacionalidade. Vamos organizar essas 2 pessoas nessas posições. Começando pelo brasileiro, vocês têm 2 brasileiros, nesse primeiro time eu vou ter 2 possibilidades de jogadores, nesse outro time eu vou ter uma possibilidade, né? Porque já usei um brasileiro aqui. Para o chinês, existem 2 possibilidades para esse time, para esse time aqui de baixo vai existir uma possibilidade. Para o argentino, vão existir 2 jogadores aqui e 1 jogador aqui. Sendo assim, o total de maneiras que a gente pode organizar vai ser 2 vezes 2 vezes 6 vezes 6 vezes 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 6. É só fazer essa multiplicação. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 1728 maneiras. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Podemos passar para a próxima questão. O que você está achando dessa prova? Essa prova tem questões, se comparadas com outras provas do teste AMPAD, são questões relativamente mais tranquilas, né? São umas questões assim que talvez sejam um pouco mais difíceis. Vamos para a questão número 10. Outra questão de lógica. Maria postou um comentário irônico em uma mídia social. É verdade ou se enganaram? Só que não. Ou seja, a intenção de Maria era negar a proposição que está entre aspas. De forma logicamente equivalente, tal negação poderia ser dado como. Então, a gente quer a negação de uma proposição contendo o conectivo ou. Você sabe negar o conectivo ou. Para negar uma proposição com o conectivo ou, você vai negar tudo e trocar o ou por e. Então, você vai dizer que não é verdade e não se enganaram. Não é verdade e não se enganaram. Só que nas opções de resposta não estava escrito isso. Estava escrito não é verdade, nem enganaram-se. Ou seja, ele trocou o e não por nem. Em um dos links que eu deixei para você, no link do mas, né, o que significa mas em lógica, tem lá o nem também, tá? Então lá eu mostro que o nem significa e não. Mas significa e, nem significa e não. Por isso, essa é a resposta dessa questão. Fácil, né? Vamos para a questão número 11. Considerando que x pertence ao conjunto dos números inteiros e o conjunto A é igual a 1, 2, 4, 9, pode-se formular as seguintes sentenças abertas. P de x é igual ao dobro, P de x igual ao dobro do menor elemento de A união com x, ainda pertence ao conjunto A união com x. Q de x, o segundo maior elemento de A união com x é par e sua metade ainda está em A união com x. Quantos elementos existem no conjunto verdade da sentença aberta P de x e Q de x? Bom, vamos fazer, né? Então, vamos olhar aqui as afirmações do P de x. O dobro do menor elemento de A união com x ainda pertence ao conjunto A união com x. Então, a gente vai ter que observar quais valores x pode assumir e que isso aqui vai ser verdadeiro. Então, se o x for menor que zero, a gente vai ter o dobro de um elemento menor que zero. Menos 1, por exemplo, se o x for menos 1, o dobro de menos 1 é menos 2. Aí eu vou ter A união com x, vai ter lá o elemento menos 1. O menos 2 pertence ao conjunto menos 1, 1, 2, 4, 9? Não, não pertence. Então, se o x for menor que zero, P de x não é verdade. Se o x for zero, o menor elemento de A união com x vai ser o próprio zero, o dobro de zero é zero, ainda vai pertencer. Por quê? Porque o zero vai ser parte aqui de A
união com x, então o x pode assumir o valor 0. Se x for maior que 0, né? Então se o x for, por exemplo, um número diferente dos elementos de A, ou se x for os próprios elementos de A, né? Então se x for 10, o dobro do menor elemento, o menor elemento é 1, então o dobro de 1 é 2, 2 continua fazendo parte do conjunto A união com x, se o x for maior que 0. Então o x pode ser maior que 0, sendo diferente ou não dos elementos de A. Beleza? Então a gente achou aqui os possíveis valores de x para a afirmação P de x. Afirmação Q de x, a sentença Q de x. Quais são os possíveis valores de x? X pode ser menor que 0? Se o x for menor que 0, o segundo maior elemento de A união com x, o x é menor que 0, o x vai estar aqui. O segundo maior elemento é o 4, então o segundo maior elemento é par, e sua metade ainda está dentro do conjunto da união. Sua metade de 4 é 2, 2 está dentro do próprio conjunto A, então isso é verdade. Então o x pode ser menor que 0. Se o x for igual a 0, se x for igual a 0, o segundo maior elemento continua sendo 4. 4 é par e 4 dividido por 2 é 2, continua pertencendo ao conjunto A. Então x pode ser 0. X pode ser menor que 0, pode ser 0. Se o x for maior que 0, aí se o x for maior que 0, se x for algum dos elementos aqui de A, tudo certo. Ele pode ser qualquer um dos elementos de A, o segundo maior elemento sempre vai ser 4. Se x for um elemento que está aqui entre os elementos de A, se o x for 3, por exemplo, né? O segundo maior elemento continua sendo 4 e 4 dividido por 2 é 2, continua fazendo parte. Se x for 4 é o próprio elemento, se x for 5, se x for 5 não vai ser verdade porque o segundo maior elemento vai ser ímpar, então x não pode ser 5. Se x for 6, não vai ser verdade, é par, mas 6 dividido por 2 vai dar 3, 3 não vai estar dentro, então não pode ser 6. Se x for 7, 7 não pode, porque 7 é ímpar, né? Então o x pode ser 8, 8 é par, né? Então o segundo maior elemento 8 é par, e 8 dividido por 2 é 4, 4 faz parte do elemento do conjunto A, então essa afirmativa é verdade. X pode ser maior que 9, se o x for maior que 9, o segundo maior elemento vai ser o 9 é ímpar, então Q de x não é verdade. Então, assim, x pode assumir valores menores que 0, iguais a 0, 3, 8, e x também pode ser qualquer um dos elementos de A. Se eu tenho P de x e Q de x, no E eu preciso ter 2 vezes para o resultado ser V, né? Então eu tenho que ver em que casos P de x e Q de x são verdadeiros simultaneamente, né? Então, eu tenho que P de x e Q de x são verdade para x igual a 0, para x igual a 3, porque x maior que 0 envolve x igual a 3, para x igual a 8, já que x maior que 0 envolve x igual a 8. Ok? Então, x pode assumir esses 3 valores, 0, 3 e 8, além dos 4 valores dos elementos do conjunto A. Sendo assim, x pode assumir 3 mais 4, 7 valores, ou seja, existirão 7 elementos no conjunto verdade dessa sentença aberta. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Agora a gente vai para a última questão dessa prova. Tá pronta? Tá pronta? Vem comigo. Considere as seguintes sentenças abertas definidas no conjunto dos números inteiros. P de x, o número x não é par. Q de x, o número x não é ímpar. Considere também a seguinte proposição. R, dado um número inteiro qualquer, ele é par ou ímpar. A proposição R é logicamente equivalente à proposição simbolicamente representada por. Então, essa questão é bem tranquila desde que você saiba os símbolos. Né? Então, as respostas tinham símbolos. Tinham respostas com o símbolo de existe, tinham respostas com o símbolo de qualquer que seja. Quando ele diz dado um número inteiro qualquer, ele está falando qualquer que seja o número, beleza? Então, você vai usar esse símbolo aqui do A invertido, qualquer que seja o número. E ele diz, é par ou ímpar? Qual é a relação de é par com P de x? P de x diz que o número x não é par. Então, quando fala que é par, é o contrário. Para ser o contrário de x não é par, basta a gente negar P de x, beleza? Então, quando diz que ele é par, a gente está falando não P de x, ok? É ímpar. O número x não é ímpar, é Q de x. Quando fala que ele é ímpar, é o contrário, é não Q de x. Sendo assim,
para escrever isso aqui simbolicamente, a gente vai escrever para todo valor de x, para todo valor de x, ele é par, ou seja, não p de x, ou o símbolo do ou é como se fosse um v, né? Ou é ímpar, ou ímpar, não q de x. Essa seria a resposta da questão. Só isso. Dúvidas, perguntas? Se você chegou até aqui, então agora você tem a oportunidade de aprender mais. Dá uma conferida nas provas que eu separei para você. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui na Central dos Números, inscreve, dá sua força, vem ajudar este canal, este professor que trabalha por você. Fechado? No mais, bons estudos e até a próxima.